Olá, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila. E no áudio de hoje eu quero responder o que as irmãs estão me perguntando, né? Sheila, Dia dos Pais chegando. Devo ou não enviar uma mensagem? Devo ou não enviar um presente, né? Então aí chega com as ideias. Eu estava pensando em enviar tal coisa. Não vou falar aqui para que às vezes eu uso exemplos reais, às vezes não, eu sempre estou usando exemplos reais, tá, irmãos? Mas algo assim, sei lá, vamos dizer que uma camiseta, não foi usado como exemplo isso, tá? Devo enviar uma camiseta para o meu marido? E para todas as que eu faço acompanhamento, eu digo depende, né? Se eu já conheço a história, como é que tá o relacionamento entre eles, eu já consigo responder de uma vez, sim ou não. Porém, como aqui é para ser algo mais genérico, porque eu não conheço a situação de como vocês estão, eu quero trazer aqui tanto um parecer à luz da palavra do Senhor, né? Porque esse canal aqui sem a palavra do Senhor não é para ele existir, e também trazer um parecer profissional sobre comportamento humano. É engraçado que hoje, engraçado assim, que eu digo, não que eu achei graça realmente, né? É para só dizer que assim, que eu percebi hoje através de duas irmãs os comportamentos de quem está no deserto, né? Quem o marido não repudia e está sempre presente, ela não quer fazer, ela tem dúvida. Agora, aquele que o marido está ausente, ela quer se fazer presente na vida dele. E ao meu ponto de vista profissional e à luz da palavra do Senhor, estão errados ambos comportamentos. Por que, Sheila? Da onde você tirou isso, né? Uma irmã usou um versículo e a outra usou o outro versículo que eu vou ler aqui para vocês, mas essa não é só, não é a palavra base do texto de hoje não, do vídeo, do áudio de hoje não, tá, irmãos? Uma usou para mim dizendo assim, Romanos 12, né? Ela não usou exatamente Romanos 12, mas ela falou o princípio dele, né? Que diz assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, né? Essa foi a que usou dizendo que queria retribuir o mal com o bem, né? O mal de quem? O mal do cônjuge, porque foi, nunca no dia das mães que passou, não desejou feliz Dia das Mães para ela, e ela falou que ela queria usar esse princípio. A outra, né, quando me perguntou, ela já falou lá sobre Provérbios 17, disse, Sheila, aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa, né, mas eu entendo esse princípio, mas eu não quero, estou muito afim de fazer muita coisa não, né, ela já tinha feito outros acompanhamentos com outras pessoas, e ela falou: Eu tinha entendido que eu não preciso, que eu não tenho que fazer nada, né? E eu falei para ela, irmã, eu vou te falar, né, profissionalmente o que eu acredito, segundo também a palavra de Deus. O texto base, né, para esse áudio aqui, irmãos, está lá em 1 Coríntios 7, no 15, que diz assim: Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. De tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz, né? Então, usando de base esse princípio da palavra do Senhor, que diz que quando o cônjuge repudia, o irmão ou a irmã que ficou está livre das obrigações da servidão do casamento. O que quer dizer com isso, quando o Paulo diz que o Senhor nos chamou à paz? Se o outro foi e não quer nem saber da família, não quer mesmo, ele não quer contato nenhum com a esposa. A gente está falando do Dia dos Pais, né? Não quer contato nenhum com a esposa. O mesmo vale para aniversário, para Natal, para Dia das Mães, não sei, São João, né? Qualquer data que vocês quiserem, irmãos, é isso que eu quero dizer, né? Se ele não aceita nenhum tipo de contato com você, se ele realmente se apartou, não é que ele nem te bloqueou, ele te deixou desbloqueado para qualquer emergência, mas ele só quer falar se é realmente uma emergência, senão ele te repudia totalmente. Passou o Dia das Mães, ele não te desejou feliz Dia das Mães,
Esse é o sinal, esse é o recado dele para você. Não tem nada, irmãs, que a gente possa fazer para o coração do outro ser aquebrantado, a não ser demonstrar realmente misericórdia. Mas o demonstrar misericórdia é não acusar, é não implorar, né? Ou seja, a gente precisa manter uma atitude com o Senhor, esperar em Deus, literalmente. Agora, falando profissionalmente, vou falar para vocês. Hoje eu já não atendo mais homem, atendi na época que eu fazia pro bono, né? Que não era meu trabalho, eu estudava e fazia isso como um estágio, assim se chama aqui, né? Então, quando eu fazia lá os estágios que eu atendia homens, que eram homens que tinham saído de casa, que estavam em um novo relacionamento, por exemplo, aqueles que não suportavam as esposas, né? Não era sobre restauração de casamento que eu estava fazendo lá, as consultas, né? Eles falavam para mim, acabou, eu não quero que ela entre em contato comigo, eu quero entender como é que eu faço para ela entender que a vida continuou, que acabou, entendeu? Ou seja, eles estão falando sério. Não significa que tenha acabado se tem uma pessoa posicionada lutando, mas o que significa é que a gente precisa deixar ir, porque Cristo nos tem chamado à paz. E quando a gente pensa nesse princípio que tem nos chamado à paz e o outro que está repudiando não quer contato, o seu contato não cura, o seu contrato afronta. E por que que o seu contrato vai afrontar? Porque ele estabeleceu um limite. E todo ser humano tem o seu limite. E quando o limite do meu próximo é eu não respeito o limite do meu próximo, eu estou quebrando o princípio, que é onde começa, né, o meu direito, acaba o seu. Então, eu preciso entender que se não há comunicação, eu tenho que respeitar. Agora, vamos dizer que foi um deserto igual ao meu, né? Como foi meu deserto? Primeiro ano, eu desconfiei, estava acontecendo alguma coisa, eu ainda estava no tempo de repúdio, ainda não tinha caído muito a minha ficha, eu já queria de volta, mas ainda não estava posicionada, a gente tinha brigado, a gente estava sem se falar, de repente, bem na semana do aniversário dele. O que aconteceu? Não comemorei. E na minha casa se comemora todas as datas, né? Com uma festinha, nem que seja um bolinho, mas se comemora. E eu não comemorei, eu estava com muita raiva dele, eu já estava desconfiada. Não fiz mesmo. Não fiz pela raiva mesmo, sabe? Pelo orgulho, pelo rancor. E ali veio o Dia das Mães, depois, e ele fez um café da manhã, como ele sempre fez, trouxe flores, né? Veio então o Dia dos Pais, aí eu fiz a mesma coisa que eu faço todo ano, que era um almoço e um presentinho, sempre dei pijama. Depois veio o meu aniversário e ele fez a festinha, né, surpresa com a minha filha, como a gente sempre fez um pelo outro, né, para mim, para ele, quanto para ela. A gente já sabe que vai ter, mas na cabecinha dela sempre foi como se fosse uma festa surpresa, porque a surpresa é a festa, né, o tema para ela se tornou, né? E ele fez por pura obrigação. Quando cantou parabéns, ele foi embora, né? Mas fez. Então, veio o aniversário dele de novo. Só que entre o meu aniversário e o aniversário dele, foi aquela fase de que ele chegou vomitando tudo na minha cara, né? Tudo que eu tinha feito. E uma das primeiras coisas que ele falou foi do aniversário, que eu não tinha comemorado, né? Que como assim? Que história é essa que agora eu amo? Se nem o aniversário dele eu não comemorei. Realmente, amar, sinônimo de amar é atitude, né? E eu fiquei lá pensando naquilo e eles vomitando na minha cara tudo que eu tinha feito durante o casamento, e eu, é verdade, pedindo perdão, não me defendendo, mas pedindo perdão, né? Que é o correto a se fazer quando a gente realmente reconhece os nossos erros, né? Sem acusá-lo. E não era porque eu estava com um joguinho, não, é que eu estava realmente arrependida das coisas que eu tinha feito. E ali, é, ele me feriu bastante. Eu já estava ferida por conta que já existia OM, eu já estava ferida por conta das palavras duras que ele me falou, eu já estava ferida por causa do repúdio, da raiva, do ódio, tudo aquilo, né?
que a pessoa descarrega contra você. Então acabou que eu falei para ele depois de tudo aquilo, né? Eu falei para ele, olha, eu preciso de um tempo, preciso mesmo de um tempo para mim, né? Quando eu digo precisar de um tempo, eu estou dizendo que eu preciso de espaço. Ele vinha em casa praticamente todos os dias. E ele falou: ah, você não quer mais que eu venha na sua casa? Eu falei: olha, pelo menos por um tempo para eu conseguir realmente digerir tudo isso e poder me relacionar bem, pelo menos com você, no sentido de que é o pai da nossa filha. Então, ele respeitou, ele continuou vindo todos os dias, mas ele ficava lá no hall, lá no parque com ela, na quadra, mas ele não subia. A gente ficou 40 dias exatos, sem se ver e sem se falar. Só que dentro desses 40 dias ia cair o aniversário dele, não foi programado não, irmãos. 40 dias eu falo, aproximadamente, né? Porque tudo aconteceu num dia 2 de um mês, e o aniversário dele foi no dia 8 do mês seguinte. E caía numa terça-feira. Na quinta-feira, antes do aniversário, eu fiz um jejum para perguntar para Deus o que eu deveria fazer. Eu falei, Senhor, e agora? Né? Ele vomitou na minha cara que o ano passado eu não fiz nada e esse ano ele fez no meu aniversário, no Dia das Mães, e eu não sei o que fazer, eu tô perdida, porque a gente está sem se falar. E fiz esse jejum pedindo uma resposta do Senhor, e na sexta-feira, ou seja, no dia seguinte, a minha melhor amiga, né, que nós fomos padrinhos de casamento deles, inclusive, ela me mandou uma mensagem falando que estava em reunião, mas que precisava falar algo importante para não deixar ela esquecer. Eu falei, tá bom. Passou sexta, sábado, domingo, nós não lembramos. Na segunda-feira ela liga. Ela fala, poxa, se não é o alarme tocar de novo, a gente ia esquecer, hein? Porque nem você para lembrar. Eu falei, pois é. O que aconteceu? Pensando que era algo urgente, né? Importante. Ela falou, amiga, sexta-feira eu estava em reunião, toca um alarme no celular, aniversário do teu marido. Ela falou, achei engraçado. Eu ia ignorar, e ela falou assim, e por incrível que pareça, eu ouvi o Espírito Santo falando que era para eu te falar. Só que eu não podia parar a reunião, então por isso que eu te mandei a mensagem. Ela falou, depois eu fiquei pensando, por que esse alarme, né? Ela falou assim, isso foi algo sobrenatural, porque eu não tenho nem o alarme do meu marido no celular, quem dirá do seu. Só que como nós esquecemos, o alarme que eu estou dizendo do aniversário, né? Só que como nós esquecemos, hoje o bendito alarme tocou de novo. Eu falei, não, como não estava em reunião, eu falei, vou ligar logo, porque senão a gente vai esquecer de novo. Ela falou, tenho certeza que você não vai comemorar esse aniversário, te conhecendo. Eu falei, se você não tivesse me passando essa mensagem, eu não iria, porque eu não sabia o que fazer. Nós estamos sem se falar há quase 40 dias já. Ela falou, então você trata de fazer, porque eu tenho certeza que isso aqui não é natural, isso é sobrenatural. Algumas irmãs já me perguntaram, Sheila, por que você acredita que você viveu tantas coisas assim? Eu acredito, irmãos, que é porque eu vivi o tempo todo em jejum, muita oração, porém eu não colocava a mão sem pedir para o Senhor um sinal. Não colocava a mão, irmãos. A vez que eu decidi colocar as mãos, o Senhor transformou a maldição que eu fiz em bênção. Depois, mas eu colhi. Na época eu colhi, né? Então ali eu aprendi que não era para eu fazer nada sem a direção de Deus e eu não queria mais errar, não queria mais errar. Então eu falo para o Senhor, eu não sei de nada, o Senhor sabe de todas as coisas. Se o Senhor não for comigo, eu não vou, né? Como disse Moisés para o Senhor quando foi para libertar o povo lá de Faraó. Então isso foi na segunda-feira, um dia antes. Esse alarme, essa segunda vez que esse alarme tocou, um dia antes do aniversário dele. Porém, na terça-feira ele tem rodízio de carro. Então ele chegava, né? Ele não vinha algumas terça-feiras, ou ele vinha cedo e ia embora antes, ou ele nem vinha, né? Ou ele vinha, ficava e ia embora do rodízio, ou ele nem vinha. Só que na situação que a gente estava ali daqueles 40 dias, ele não estava vindo de terça-feira. Então eu falei para minha filha, né? Eu falei, meu amor, pela fé, vamos comprar as coisas amanhã, um presente rápido no mercado mesmo, sabe? Como eu tô é, comprar os docinhos aí, um bolo, uns salgados e vamos uma decoração e fazer algo realmente assim para não deixar passar em branco e pela fé, porque eu não estava falando com ele.
E o que que aconteceu? No dia seguinte, no dia do aniversário, eu comprei tudo pela manhã e à tarde falei para ela, liga para ele e pede para ele vir para você dar um abraço. Aí ele, não, porque eu tenho um rodízio, que não sei o quê. Ela, ai, paizinho, por favor, por favor. E aí ele foi, atendeu o pedido dela. Quando chegou, estava chegando a hora que ele falou que tinha que ser antes do rodízio, começou a chover muito forte. Aí ele pegou, ligou para ela e falou, pai vai de Uber, né? Mas o papai vai, tá? Então, assim, não fique esperando o papai chegar a hora que o papai falou, porque tá chovendo muito, vou esperar a chuva passar um pouco e eu vou depois de Uber. Então, aí o que que aconteceu? Até a rua que eu morava alagou. Quando a portaria manda foto no grupo mostrando a rua alagada, eu falei, pronto, não era de Deus esse negócio. Minha filha se desesperou. Como que não era de Deus? E o sinal no telefone da nossa amiga, e que não sei o quê. E eu falei, é verdade, né, filha? Então, se é de Deus, essa chuva vai passar e esse homem vai chegar. Irmãos, foi eu falar, a chuva passou, saiu até um arco-íris, que a minha filha falou, ah, mãe, o símbolo da aliança, né? E ela falou, meu pai vai vir, eu tenho certeza. Aí ela ligou para ele e falou, ah, filho, a chuva está passando, o pai vai chamar o Uber e vai sim. Quando ele chegou, a água na rua já tinha baixado, ele entrou lá no condomínio, né? Foi pro hall com ela, porque ainda estava meio estranho o clima, e ela ficou insistindo para ele subir, ele não queria, de jeito nenhum. E eu lá em cima, orando, intercedendo, clamando, se é da vontade do Senhor, o Senhor fez parar a chuva, fez sair um arco-íris, a água da rua baixou, e agora esse homem vai ter que subir. E lá eu declarando, 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 quando eu vejo minha filha abrindo a porta, na hora que ele vê a festa, ele se emocionou muito, né? E aí ele entrou, eu perguntei se eu podia dar um abraço, ele falou que sim, lembrando que eu pedi o abraço, porque isso era algo comum, né? Ou seja, Dia das Mães ele me abraçava, meu aniversário ele me abraçava, então eu estava dando a reciprocidade. Mas Sheila, como é que você conseguiu viver um deserto assim? Seu marido te queria, queria não, irmãos. Eu vi ele apaixonado, eu vi ele repudiando, morrendo de ódio de mim. É que o que marcou o meu deserto foi o início dele. Eu nunca quis cobrar, eu nunca cobrei, nunca coloquei meu marido na parede por conta de uma amante. Eu nunca implorei para ele ficar. Então, o nosso posicionamento inicial de não ter sido rixosa, exigente, jogar na cara, humilhar, tudo isso faz diferença, né? Não é privilégio, é princípios, é diferente. Eu vou trazer um vídeo sobre isso aqui para vocês entenderem. Então, o que que aconteceu? Eu pedi um abraço, ele deu, desejei feliz aniversário, ele estava muito emocionado. Naquele dia ele sentou, comeu, acho que tudo que a gente não tinha conversado nos 40 dias, ele conversou ali e falou, só que o repúdio estava terrível, tá? Não vou mentir para vocês, porque logo veio Natal, e ali ele me tratou muito mal no Natal, na frente da minha família, sabe? O repúdio, não saía do celular. No ano novo, eu acho que o AM jogou verde para saber se ele tinha passado em casa e colheu maduro. Aí ele chegou achando que eu tinha mandado mensagem para ele, falar, ah, sai fora, lá devo satisfação para ela ou para qualquer outra pessoa, você veio para cá porque você quis, né? Falei, você é muito bem-vindo aqui, mas também vamos pegar leve, né? Desculpa, porque também enche o saco, né? Ou seja, aí ele tipo ficou muito pé da vida, foi embora antes até da meia-noite, né? Eu falei, ah, fica enchendo o saco também, né? Tudo tem limite. Porém, ali no final de janeiro, minha filha faz aniversário, né? Eu não fico remoendo essas coisas, nunca fiquei brigando, jogando na cara, nada disso, né? Até a maneira como eu falei para ele foi dessa maneira aqui que eu tô falando para vocês, né, irmãos? Ali depois, no final de janeiro, eu vi no aniversário dela ele me olhando diferente. Quando eu vi ele me olhando, porque ele não me olhava, como todos os cônjuges, não olha no olho, a visão sempre, né, para o lado, né, para baixo, mas não encara, né, o repúdio, a tristeza, as mágoas, a vergonha, tudo junto, né? Por isso que eles não olham. Ali no aniversário dela, eu vi ele me olhando, e ali eu vi que meu marido estava voltando. Só voltando, amores. Só estava caindo o repúdio, né? Ou seja, ele estava começando a ser tratado. Ixi, depois disso ainda teve chão, meu deserto, tá? A única coisa que significa é que melhorou o relacionamento, a maneira de lidar com ele em si. Mas eram amiguinhos, né? Então a maneira de lidar com ele ficou mais fácil, ficou mais leve. Eu não tinha que estar pisando tanto em ovos quanto antes.
Então, assim, isso foi algo lá no começo do deserto, irmãos. Eu estava pouco tempo posicionada ainda, tá? Então, só para falar para vocês o seguinte, por que que eu contei toda essa história? Que se vocês estão pensando o que fazer nesse Dia dos Pais, aniversário, Natal, o que seja, usa a reciprocidade. O que é a reciprocidade? É o limite que o outro estabeleceu. Ele mandou uma mensagem Dia das Mães para você? Manda uma mensagem. Ele mandou um presentinho para você no Dia das Mães? Manda um presentinho. Mas, Sheila, que presentinho eu devo mandar? Eu coloquei até aqui a foto de um pai lendo uma cartinha da filha, porque para uma das mulheres que eu dou acompanhamento, que ela queria mandar lá uma coisa mirabolante, eu falei, esse presente tem muito a sua cara e não da sua filha. Não, tem não, é da minha... Vai parecer que é da minha filha mesmo. Não vai. Ele está com uma amante. A amante não vai suportar ver esse tipo de presente dessa maneira, né? Manda um porta-retrato com a foto da filha. Ah, não, mas ele já tem um monte. Eu falei, manda outro, vai ficar com um monte mais uma, porque precisa aparecer algo exclusivo da filha, sabe? Ele não tem contato, né? O contato dele é Feliz Dia das Mães. Foi isso que ele escreveu no Dia das Mães, né? Um Feliz Dia das Mães, um Feliz Dia das Mães, ou seja, foi muito seco, né? Então, ela falou que ela gostaria da mensagem, mais uma lembrancinha. Então, a lembrancinha tem que ser algo muito pessoal do filho mesmo, né? Ou a lembrancinha da escola da criança, um cartão, um porta-retrato da criança, uma camiseta com a foto da criança. Ai, gente, mas não pode ser realmente algo muito que vai ser muito pessoal. Mas Sheila, mas e daí? Eu sou a esposa e eu tenho que marcar presença porque a outra tá lá fazendo o meu papel, não sei o que, gente. A gente precisa entender. Ele escolheu estar lá. Se você está colocando as suas mãos o tempo todo, e eu vou trazer um vídeo desse porque eu tenho uma moça que eu dei acompanhamento, que ela, agora que ela ficou bem, né? Ela virou e falou: agora que eu tô bem, agora eu ligo pro meu filho mesmo de câmera, porque eu quero que a OM me veja, quanto eu tô bem, quero marcar presença lá. Eu falo que isso é lamentável. Sabe por que isso é lamentável? Porque vai gerar briga lá por causa de você. Essa briga por causa de você, ele até termina com aquela amante, você até consegue fazer ele terminar com aquela amante, mas ele vai terminar com mais raiva ainda, porque ele vai continuar achando que você é culpada e, além de tudo, arruma outra e ainda não volta para você. Arruma outra e vai fazer as coisas diferentes do que fez com aquela lá para você não se intrometer de novo, porque na cabeça dele, quem está destruindo os relacionamentos dele é você, e não o fato dele estar no adultério. Então, até as escamas dele cair, vai demorar, entendeu? É por isso que a gente precisa ser inteligente, né? A gente precisa cumprir princípios, respeitando o limite do outro. Gente, não quer estar comigo? Eu preciso respeitar. Imagine um ex-namorado, uma ex-namorada sua no seu pé e você não querendo mesmo. É exatamente isso que está acontecendo. Por isso que é uma obra que somente as mãos do nosso Senhor pode fazer. E eu não estou fazendo esse vídeo para desanimar, não. É para dar uma direção para vocês, tá bom? Sheila, você viveu algo totalmente diferente. Para aquele que está com o cônjuge dentro de casa, pensa em ter atitudes diferentes, porque se vier a separar, vocês possam manter um bom relacionamento. Eu não desejo isso para ninguém, mas essa é a realidade do que acontece a todo momento, né? Enquanto eu estou aqui gravando esse áudio, com certeza tem alguém se separando. É o que eu desejo? Não, não é nem o que o pai deseja, né? Então, ou seja, a gente precisa sim entender e aceitar as decisões do outro. A maioria não quer aceitar, né? Então, culpa o outro, aponta o erro dos outros e esquece de olhar para si próprio, né? O que que eu tenho que fazer pelo outro? Aquilo que eu gostaria que fizesse por mim também. Eu, Sheila, já repudiei. Eu lembro muito bem que quando eu repudiava e ele estava atrás de mim, né? Como eu era. E lembro também quando ele me soltou, o que que aconteceu. Então, solta, solta, porque ele vai se curar. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu me curei, eu comecei a perguntar qual era a vontade de Deus para minha vida. E a vontade de Deus apontava para o meu marido. Aí foi quando eu entrei lá naquele confronto daquele áudio que eu falo para vocês do sinal da praia. Caí em si, ali, até caí, mas eu demorei muito para se posicionar, demorei mesmo, entendeu? Por isso que eu colhi, né, irmãos?
Espero ter abençoado a vida de vocês através desse áudio. Desejo muito que o Senhor abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, os seus filhos, em nome de Jesus. Amém?